Segunda-feira, 29 de abril de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, o canal da Câmara dos Deputados no YouTube e a página da TV Câmara no Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos falar sobre saneamento básico. O mundo tem cerca de 3% de sua água, ou seja, 97% do mundo tem água salgada, da água que se encontra no mundo, 97% é salgada, 3% água doce. Desses 3%, o Brasil tem 12%, é o país que mais tem água doce no mundo, mas também é considerado, em algumas fontes, o 7º país que mais polui a sua água. E isso causa problemas sérios. Os gastos do SUS com internação de pacientes por causa de problemas causados basicamente pela falta do saneamento chegam a 100 milhões por ano, pelo menos esses são os números de 2017. Por que o Brasil ainda é tão atrasado no tratamento do seu esgoto? Por que ainda se polui tanto e por que os rios brasileiros estão sendo tão degradados? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui a Maria do Carmo Zinato, que é presidente do IBEASA, Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos. Título enorme da entidade, né, Maria do Carmo? Mas o foco é sempre o mesmo, é água, saneamento. Então, resume tudo aí. Pô, legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço de estar aqui. É muito bom poder conversar a respeito desse assunto, ainda mais com pessoas tão experientes. E com a população, né? Que a gente espera que participe muito desse programa. Por isso que tem o nome de Participação Popular. Sim. E representando o governo, nós temos aqui o Sérgio Aire Moraes, que é da Agência Nacional de Águas, a ANA. É superintendente de planejamento na ANA, né, Sérgio? Isso. Obrigado pelo convite, vai ser uma bela oportunidade de discutir com a população. Nós que agradecemos por vocês aceitarem, né, a assessoria de comunicação da Agência Nacional de Águas por também viabilizar a sua participação aqui. Fica o nosso agradecimento, né? Agradeço aqui em nome da produção do nosso programa. E como eu disse, nós contamos com as suas perguntas, as suas opiniões, é por isso que o programa se chama Participação Popular e nós estamos aguardando então o seu contato. Ligue pra gente, 0800 619 619, a ligação é gratuita de qualquer telefone do Brasil, fixo ou celular. Você também pode escrever pra gente no e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, cedilha e tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter, você pode deixar uma mensagem escrevendo o nome de usuário da TV Câmara, da conta da TV Câmara, que é @TV Câmara. É só escrever isso no seu tweet que a gente vai receber ela aqui. Pelo WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, salva aí o nosso número na agenda, fica fácil de mandar. DDD de Brasília, 61 99620 2573. Eu vou repetir, 61 99620 2573. E se você estiver acompanhando o programa pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, deixe ali a sua mensagem naquela salinha de bate-papo que fica aberta durante a transmissão ao vivo do programa. E pelo Facebook, se você estiver acompanhando na página da TV Câmara, você pode fazer tudo aquilo que dá para fazer no Facebook. Você pode curtir, pode compartilhar e, claro, deixar ali a sua mensagem que será encaminhada aqui para o estúdio pela nossa produção, tá certo? E tudo que você mandar vai se juntar ao que o pessoal que está passando pelo centro de Brasília agora vai conversar com o nosso amigo Cláudio Ferreira. E aí, Claudinho? Olá, Fabrício, tudo bem? Boa tarde ao pessoal que está no estúdio. A gente já começa o programa com duas pessoas que vão relatar aspectos diferentes desse problema. Primeiro, a Cláudia Oliveira, ela é moradora de Samambaia, uma cidade aqui próxima ao Plano Piloto, e ela fala do lixo, dos maus hábitos da população que joga lixo em qualquer lugar e acaba colaborando para essa poluição. Cláudia, que experiência você tem lá na sua cidade com essa questão do lixo? Eu moro na frente de Maria Verde, em que tem um hotel e umas pessoas de kitnet que tudo que elas não querem que vai mudar, joga ali. Então, esporadicamente, a prefeitura tem que estar sempre recolhendo sofá, armário. Eu tenho um vizinho que joga óleo na grama, que é horrível, porque a gente até escorrega em tanto óleo. Cozinhou alguma coisa, resto de molho de comida, tudo ele joga lá. Agora mesmo eu estava vindo para cá, eu com o meu copinho, segurando até achar uma lixeira, uma moça na minha frente, jogou na arvorezinha e a lixeira do lado. Eu fiquei olhando assim, falei, faltava só uns metros para ela jogar, mas ela achou mais fácil jogar na árvore. Quer dizer, eu fico pensando que falta
um pouco ainda para as pessoas terem essa consciência, né? Assim como eu tenho, ainda falta uma metade aí para ter consciência de não sujar a rua, não sujar a grama, não sujar a frente, jogar o lixo no lixo, não nas plantinhas, né? Afinal de contas, ali não é uma lixeira, não é? Certo, obrigado, Cláudia. Agora eu estou aqui com a Rosemary Mesquita, que ela tem uma experiência com a mãe dela. A mãe dela mora no Rio de Janeiro e passou recentemente por um apuro por conta de enchente. Foi isso mesmo? O que aconteceu, Cláudia? Rosemary? Acontece o seguinte, o Rio de Janeiro, né, já é bem idoso. E com isso nós temos muitas árvores que estão caindo, estão tobando. E a gente chama, né, as pessoas responsáveis para podar essas árvores. Elas não podem, então acontece o seguinte, as folhas caem na calha e inunda a casa todinha. E também uma consequência também dessas enchentes, esse vendaval que teve esse final de semana, também levantou as telhas da casa da minha mãe. E eu creio que seja o nosso planeta pedindo socorro, né? Por isso que está havendo isso. É isso, Fabrício, duas experiências diferentes, uma pessoa falando sobre lixo, outra pessoa falando sobre enchente, árvore, quer dizer, muito material que está sujeito a tanto estragar a casa das pessoas, quanto cair nos rios, cair nos córregos, nos lagos e colaborar para essa poluição que já é agravada pela falta de saneamento em alguns lugares do país. Eu volto com você e daqui a pouco a gente traz mais gente aqui do centro de Brasília falando sobre essa questão. Beleza, Cláudio. Valeu, obrigado por trazer essas opiniões da Cláudia e da Rosemary, que estão relatando fatos que a gente não liga diretamente à questão dos rios, das águas, só que em vários casos, tudo isso que é detrito acaba realmente indo parar nos rios e nos mares também, né? O que leva a um grande problema e, como disse a Rosemary aí, a natureza está pedindo socorro, né? O planeta está pedindo socorro. Bom, antes de nós começarmos esse bate-papo, enquanto não chegam as suas mensagens de você que está acompanhando o programa, eu quero mandar um abração para o pessoal que participou do nosso programa do dia 15 de abril sobre câncer coloretal. Algumas mensagens a gente não pôde discutir durante o programa, mas fica aqui o registro da participação do Cícero Franco, da Maria das Neves, de João Pessoa, Paraíba, da Rose Oliver e do Paulo Henrique Sampaio, de Albuquerque, de Recife. Esse dia 29 de abril, aniversário dos colegas jornalistas Luiz Queiroz, José Cruz e Humberto Pinheiro, e também da Thalita Vitor. E aniversário de muitas cidades em todo o Brasil, principalmente em Piauí e na Paraíba, né? E algumas cidades aqui, realmente não dá nem para falar de todas, né? Pelo menos escolhi algumas que têm uns nomes interessantes. Por exemplo, no Piauí, hoje é aniversário de Bom Princípio e de Bom Fim. Olha só, ironia, né? Baixa Grande do Ribeiro, Caldeirão Grande, Jacobina, Jardim do Mulato, Passagem Franca e Lagoa Alegre também fazendo aniversário no Piauí. Na Paraíba, Algodão de Jandaíra, Areia de Baraúnas, Cochichola, Logradouro, Mato Grosso, Sossego e Zabelê. E em Minas Gerais, Ipatinga e João Molevade. No Paraná, Quarto Centenário, Pinhal e Perbal, eu acho que eu não sei se eu anotei direito, mas tudo bem. Em Goiás, Caldazinha e Vila Boa fazendo aniversário. Se você mora em alguma dessas cidades, um abração para você, para todos os seus conterrâneos, e nós estamos esperando as suas mensagens nesse programa, Participação Popular, sobre a agonia dos rios brasileiros. Eu vou começar falando com o Sérgio Aire Moraes, que veio aqui representando a Agência Nacional de Águas. Sérgio, como eu apontei aqui, tem alguns números que são levantados, inclusive, em entidades internacionais. Como eu disse, que o Brasil tem aproximadamente 12% de toda a água doce do mundo, que não passa de 3% do total de água que tem no mundo, e mesmo assim é um dos grandes poluidores. O que tem sido feito nos últimos anos, e qual a perspectiva agora para o futuro mais próximo, pelo menos, pelo governo, pela Agência Nacional de Águas, nesse sentido assim, de combater essa poluição, de melhorar a qualidade da água? Bom, obrigado pela pergunta. Queria até começar a pontuar a resposta, até aproveitando as duas intervenções lá do Conjunto Nacional, que eu acho que elas são bem pertinentes e tocam em dois aspectos muito interessantes. Primeiro, a necessidade de que nós possamos entender a questão do saneamento de forma integrada, né? Se falou do lixo, se falou da drenagem, e esses são geralmente dois componentes que costumam até ser negligenciados em relação aos dois componentes mais famosos da questão do saneamento, que é o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Então, um aspecto importante é termos essa visão integrada do que chamamos de saneamento básico, que inclui a água, o esgoto, o manejo adequado
das águas pluviais e a drenagem e a questão do manejo adequado dos resíduos sólidos. Um segundo aspecto que é importante, que também foi mencionado pelos nossos dois participantes, A Cláudia Rosemary. a Cláudia Rosemary, muito bem, que é a questão do local versus o comum. O saneamento, ele sempre tem uma abordagem local, que interessa ao cidadão, que está associado a se eu tenho água em casa, se eu tenho lixo na porta, se eu tenho Você diz isso em esgoto. relação à visão que as pessoas têm, né, sobre o saneamento. E é importante, quando a gente fala das ações de planejamento, seja do governo, seja das empresas responsáveis pelo saneamento no país, que a partir dessa visão local, essas ações têm efeitos também mais amplos, mais regionais, têm efeito nos nossos rios, ou seja, afetam o ambiente comum. Então, planejar, lidar com a questão do saneamento, ela sempre envolve o local, e que afeta cada um, a cada cidadão, e o comum, que afeta os nossos rios, que afeta o meio ambiente como um todo. E nesse sentido, né, e aí respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, a Agência Nacional de Águas vem trabalhando desde a sua missão de planejamento, ou seja, com uma série de estudos de forma a melhor orientar a aplicação dos investimentos em saneamento, bem como com a sua ação regulatória de autorização do uso da água, de autorização dos efluentes, no sentido de que a gente tenha melhoria dos nossos indicadores de saneamento, que, como você bem colocou, eles ainda têm muito a ser melhorado, tem muitos investimentos ainda a serem realizados no país. Eu espero, Sérgio, que ao longo do programa a gente consiga discutir algumas ações concretas nessas linhas em que a Agência Nacional de Águas está atuando. Mas eu queria perguntar aqui para Maria do Carmo Zinato, que é presidente do IBEASA, né, Instituto Brasileiro de Estudos e Ações em Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos. Eu espero não precisar repetir tudo isso de novo, vamos chamar só de IBEASA, né? Mas assim, na visão de vocês, Maria do Carmo, quais são os grandes problemas que existem no Brasil nessa questão de saneamento básico e de respeito às bacias hidrográficas? Olha, também pegando carona com o pessoal que falou aí no Conjunto Nacional, né? O saneamento não é só esgoto e abastecimento de água. Ele também considera a drenagem urbana e os resíduos sólidos, como que a gente lida com isso. Eu queria chamar a atenção para o fato de que tudo está relacionado com solo e água. E gostaria também de colocar uma coisa que é área rural e área urbana. A gente está focando muito na área urbana, a questão do lixo, a questão das enchentes e tudo mais. Por causa da visão local que o Sérgio mencionou, né? A gente enxerga mas ali. também na área rural, da qual nós dependemos muito por causa da geração de alimentos, tem os problemas de drenagem e principalmente na hora daquelas grandes chuvas, a quantidade de sedimento que está indo para os córregos e para os rios. É o assoreamento. É o assoreamento, que vão causar o assoreamento. Então a gente fica perguntando por que a relação da pessoa com o solo está tão deteriorada. Você vai fazer uma casa, você faz um corte de terreno, muitos não cuidam daquele corte. Nós vimos os desastres agora no Rio de Janeiro, tem tudo a ver com saneamento, não só porque a água da chuva estava caindo naqueles prédios e vai passar, né, a drenagem está toda ali, acaba comprometendo fundação. Quantos deslizamentos que tem nas montanhas de Minas, né, quando as chuvas são mais fortes? Essa terra toda está indo para os córregos e rios, assoreando. Isso é um problema da falta de vegetação ali, né? Na base, nas margens do rio. Mas não é só isso, é a forma como o ser humano está lidando com o solo. Como é que cuida e descuida. Às vezes, ao fazer uma estrada, esquecem da drenagem correta e aquela terra ou às vezes tem até árvore, Fabrício, só que na infiltração da chuva, e quando a chuva é muito forte, os eventos extremos estão aí, aquela terra desliza. Em muitos lugares a gente está vendo isso, principalmente na área da zona da mata, né, ao longo da costa inteira. Então, assim, a gente precisa ter um repensar do saneamento, não só na questão do tratamento do esgoto, que na época da seca é realçado, porque o rio fica praticamente verde com tanto esgoto que cai na água, mas também na época das chuvas.
A nossa relação com o solo é muito importante, seja na área urbana, seja na área rural. E olha, tem uma frase que eu gosto muito: água boa é aquela que infiltra, não é aquela que corre na hora da chuva. Porque a que corre na hora da chuva costuma dar problemas. É, verdade. E faltam áreas de absorção da água, né? Pois é. O Orlando de Tônia, do Paraná, espectador nosso pelo Facebook, mandou uma mensagem agora que tem muito a ver com isso que você está falando, que é o seguinte: o solo das lavouras agrícolas às margens do rio, onde é coletada a água, receberam excesso de revividas, não sei o que é, e inseticidas. O solo freático está altamente contaminado, o povo está bebendo veneno. Isso é um problema que está ligado com uma outra informação que a gente obteve, de que o Brasil tem mais ou menos 100 mil quilômetros de rios, 110 mil quilômetros de rios já comprometidos pela poluição. A Ana confirma esse número também, Sérgio? Vocês têm essa informação? Esse número, inclusive, é de um estudo da agência, né? Recentemente, a Ana publicou o que nós chamamos de Atlas Esgotos, que é um grande diagnóstico da situação do esgotamento sanitário no país, tanto do ponto de vista da infraestrutura de acesso a esse serviço, sistemas de coleta de esgotos, sistemas de tratamento de esgotos, bem como o impacto dessa infraestrutura ou da ausência dela nos nossos corpos hídricos. E o impacto é justamente esse número que você acabou de mencionar. Ou seja, nós temos uma parte significativa dos nossos corpos hídricos, mais de 100 mil quilômetros de trechos de rios, com a qualidade da água comprometida em função da poluição por esgotos. E esse comprometimento inviabiliza a utilização destes corpos d'água, e geralmente são os corpos d'água próximos dos centros urbanos que deveriam ser utilizados ou que poderiam ser utilizados para o abastecimento das nossas cidades, eles ficam inviabilizados para a utilização do abastecimento humano, sendo estes um dos componentes, por exemplo, das recentes crises hídricas que vivemos, né, e que acompanhamos em várias partes do território nacional nos últimos anos. Então, esse é um dado, né, bem como todo o amplo diagnóstico para todas as cidades do país, fruto do Atlas Esgotos, que foi recentemente coordenado e divulgado pela Agência Nacional de Águas. Esse problema do desabastecimento, vocês consideram que é mais um problema urbano por causa da questão do tratamento do esgoto ou uma questão mais da área rural, propriamente de assoreamento, de aproximação das margens dos rios ali pela agricultura, até poluição pelos inseticidas? Vocês acham que esse efeito de falta d'água que de vez em quando acontece no Brasil, agora não está acontecendo e não deve acontecer porque nós estamos com um volume de chuva muito grande, né, nesse ano, mas até bem recentemente estava faltando água nas torneiras, né? A causa seria mais rural ou urbana? A causa, ela é uma soma de fatores. Ela envolve, como a Maria do Carmo colocou, o uso e ocupação do solo, ou seja, o aumento das demandas, né, e muitas vezes uma má ocupação da bacia como um todo, dificultando a recarga dos aquíferos, dificultando a infiltração da água do solo. Ela decorre, muitas vezes, da falta de investimentos na infraestrutura hídrica necessária para garantir o suprimento de água, e ela decorre também, e nós temos isso cada vez mais frequentes, de fenômenos climáticos, ou seja, também da ausência de chuva ou do enfrentamento aí, de mínimos históricos que nós estamos observando com uma frequência maior. Então é muito difícil, quando a gente fala de crise hídrica, atribuir a um fator, a um responsável. Na verdade, é uma soma de fatores, né? Desde a área rural, na ocupação dela, desde a conscientização da população no que se refere a um uso mais racional da água, e aí não só da população, como também de todos os setores envolvidos com o uso da água, e a falta de investimentos e a fenômenos climáticos. Então, uma combinação de fatores que resultam em crises hídricas que precisam ser enfrentadas por todos. Eu quero complementar uma coisa, pode ser? Sim, pode, claro. Essa relação campo-cidade é uma relação que muitos estudiosos, né, estão desenvolvendo há muito tempo. E é muito interessante como que a própria ANA e várias organizações sociais estão investindo na a microbacia de abastecimento da cidade. Apesar disso, ainda tem o desabastecimento, mas
Quando você vai ao campo, você pega, por exemplo, uma área que nós estamos trabalhando, o IBEASA, o Rotary e outras organizações, no leste de Minas Gerais, uma região montanhosa, uma região que já sofreu muito impacto da agricultura, então já perdeu muita mata. E quando você olha a microbacia que abastece a cidade, ou seja, o campo fornece água para a cidade, ela está cheia de erosão. Ela tem suinocultura, ela tem outros usos que contaminam. Isso é um problema mesmo, né? Carcaças e dejetos Sim, as pessoas estão jogando lixo, como foi citado aí. A pessoa que está passando de carro joga o lixo fora da janela, como se estivesse jogando fora do carro, mas dentro do ambiente. E a chuva vai levar esse lixo para a bacia de abastecimento da cidade. E algumas cidades... as pessoas citam muito Nova York, não sei o quê, mas tem cidade brasileira que a bacia que abastece a cidade é um parque verde, é um tapete verde. A água da chuva cai ali, já infiltra ou vai pelo córrego limpinha, fresquinha, praticamente filtrar e entregar para a população. Já outros lugares, é tanta terra que chega ali, é lixo, é tanta coisa. Por quê? Porque as crianças mesmo, a sociedade, os urbanos, os cidadãos, às vezes não sabem de onde vem a água deles. Então eles não percebem. Ou não param para pensar no assunto, né, também. Mas algumas crianças às vezes não saíram da cidade e o pai falou com ele assim, olha, aquele córrego ali é o que abastece nossa cidade. Então, ali tinha que ser feito mais atividade de educação ambiental. O programa Produtor de Água da ANA, que é um excelente projeto, que as concessionárias de abastecimento de água remuneram o produtor que cuidam da sua terra para ser esse tapete verde que eu estou falando. Então, existem várias coisas. Para isso, né? Gente, existe programa, Fabrício, existem ações... E ainda tem município que não está cuidando do manancial. A gente vai a município que o local de onde sai a água para a população é barrenta. Está lá uma poça d'água, aquilo não é nem represa para captar água do manancial para a cidade. É uma poça d'água suja. Então a gente tem que prestar mais atenção de onde vem a água da cidade. Bom, o Cláudio Ferreira estava chamando a gente de novo lá do centro de Brasília. Vamos ver se ele já está pronto para entrar aí. Cláudio Ferreira, com você. Isso, Fabrício. A gente está aqui com o Marcelo dos Santos. Ele é de Rubiataba, no interior de Goiás. E ele estava me contando que a situação do rio lá, São Patrício, né, Marcelo? É uma situação bem periclitante. Marcelo, qual é a diferença desse rio quando você era jovem, quando você era criança e agora? O que você fazia lá quando você era mais novo? Eu mergulhava, tomava banho, agora não dá mais para fazer isso. Está muito poluído e muita sujeira. Que tipo de sujeira? É lixo, é esgoto, o que é? Lixo, é coisa de fazenda, venenos de clínicos que jogam nas fazendas, vai tudo para os rios. E o que o pessoal da cidade faz? Tem alguém fazendo algum tipo de campanha para as pessoas não jogarem? Ninguém faz nada, não toma providência de nada. E vocês, assim, tem algum cheiro forte? Como é que está o rio agora, assim? Agora está muito poluído, um cheiro muito forte. E tem peixe, dá para pescar? Tem poucos peixes. Está escasso também os peixes. Certo. Então, a situação que você já viu bem melhor do que hoje em dia. Bem melhor do que hoje em dia já. Certo. Então tá bom, Marcelo, muito obrigado, viu? Olha aí, Fabrício, quer dizer, um depoimento de uma pessoa que mora no interior do país e que sente que o principal rio da cidade era uma coisa, agora já virou outra. Infelizmente, sempre essas mudanças são para pior. Eu volto aí para o estúdio. É verdade, Cláudio. O depoimento do Marcelo é significativo, né? Ele lá falando sobre a infância dele, que ele ainda podia nadar no rio lá em Rubiataba, no Goiás, e agora já não pode mais, o rio já está sem peixe, cheirando mal, muito lixo de fazenda. E isso é um fenômeno que nos últimos 40 anos, 50 anos, parece que todos os rios brasileiros foram muito prejudicados. Não é uma coisa de agora, é uma consequência de longo prazo, mas há muito tempo também já se alerta e nada é feito. E a gente tem uma participação aqui no programa de hoje do pessoal do Instituto Trata Brasil, que é uma organização social criada em 2007, ainda é mantida por empresas que são ligadas à área de saneamento,
E a participação que nós temos é a de um pesquisador no Instituto Trata Brasil, Pedro Skazufka. Pedro, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo muito bem. Ô Pedro, conta pra gente aí Boa quais tarde são a todos. os números que vocês têm, o Instituto Trata Brasil, pelo que a gente viu aqui, a nossa produção levantou algumas pesquisas que vocês já fizeram e vocês têm uns números bastante alarmantes sobre a situação, principalmente do tratamento de esgoto, né, do que está chegando nos rios brasileiros em todo o país, não é? Olha, realmente a situação do atendimento em saneamento no Brasil ainda está muito atrasada. Tendo em vista o nosso nível de renda, a gente já deveria ter uma situação de atendimento muito melhor do que hoje. E cerca aí de metade da população não tem o tratamento de esgoto. No total, 22 estados têm no máximo 50% de atendimento em esgotamento sanitário. Então, são indicadores muito baixos. E o que preocupa mais é que de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico, a gente deveria alcançar indicadores de universalização em água e esgoto até o ano de 2033. E para isso, utilizando as bases atuais de preços, a gente deveria estar investindo no país como um todo cerca de 20 bilhões de reais por ano em saneamento. Aí eu estou falando de água e esgoto. 20 bilhões por ano. Porém, quando a gente olha os números efetivos, os números reais, e o último dado disponível de 2017, dado aí do Ministério das Cidades, foi um investimento de cerca de 10 bilhões, ou seja, metade do necessário. De acordo com as nossas estimativas, caso a gente continue nesse nível de investimento, ou seja, cerca de 10 bilhões de reais por ano, essa universalização que estava prevista para 2033, ela vai atrasar pelo menos 20 anos, ou seja, só depois de 2050 que a gente vai ter universalização de saneamento no país. Então, realmente, a gente tem uma situação de um nível de atendimento muito baixo e também uma preocupação grande, porque o nível de investimentos atual ele não é suficiente para que se alcance a universalização na meta definida, que é 2033. Ô Pedro, vou te repassar uma pergunta que foi feita pelo nosso espectador Paulo Henrique Sampaio de Albuquerque, que está em Recife, Pernambuco. Ele mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, perguntando qual é o percentual de brasileiros que vivem hoje sem saneamento. Você tem esse percentual? Olha, o atendimento em coleta ele está cerca de, por volta de 60%, mas nem todo o esgoto é tratado. O nível de tratamento de esgoto ele está abaixo de 50%. Então, você vê que no total, cerca de 100 milhões de brasileiros ainda não têm tratamento de esgoto. Pelo que a gente entendeu dos números aqui, você pode confirmar para a gente, Pedro, cerca de 40% do esgoto brasileiro é coletado, mas desses 40%, metade mais ou menos não é tratada devidamente, é isso mesmo? Olha, os números são ruins, mas acho que são um pouquinho melhores do que esses. O nível de coleta, ele está em torno aí de 58%, e o tratamento total, esse sim está um pouco abaixo de 50%. Tá? Ou seja, então tem muito caso que já existe rede de coleta de esgoto, mas esse esgoto não é tratado devidamente, né? É jogado nos rios sujo mesmo, é isso, né? Isso, e por conta de dois problemas, pelo menos eu diria. Tem um problema que muitas vezes existe a rede de coleta, mas essa rede de coleta ela está levando diretamente para um corpo d'água, sem tratamento, isso de fato ocorre. Mas tem um segundo problema, e aí acho que é uma dimensão social, que a gente precisa entender que a sociedade como um todo precisa participar da solução do saneamento, que são lugares que têm a rede de coleta, tem a estação de tratamento, mas que muitas vezes as famílias não se conectam àquela rede de esgoto. Porque, de fato, quando você leva o esgotamento sanitário, a pessoa passa a ter uma conta a mais para pagar, né? Porque ela atualmente muitas vezes paga só a conta de água. Quando você leva a rede de esgoto, ela vai ter que pagar também pelo esgoto, e às vezes as pessoas não se conectam. Então, acho que é importante dizer que tem esses dois problemas. Muitas vezes existe a rede que leva o esgoto sem tratamento para o corpo d'água,
Mas também existe o problema dos locais em que tem rede, tem tratamento, mas que as famílias não se conectam. Isso também é uma questão muito importante a ser enfrentada. Uhum. Tá certo, Pedro. Continua com a gente aí. Na hora que você quiser falar, é só dar um toque, tá? O diretor do programa tá te ouvindo diretamente, ele vai me avisar aqui, beleza? E na hora que você quiser entrar no assunto, fica à vontade. Eu queria perguntar aqui para o Sérgio sobre essa questão da falta de tratamento do esgoto que é coletado. Além de a coleta ser baixa, ainda tem uma falta de tratamento, uma certa ineficiência nesse processo, Sérgio. O que é feito efetivamente? Porque a Agência Nacional de Águas é um órgão federal, né? E o saneamento básico não é uma atribuição federal, pelo menos até esse momento, né? Exatamente. Então, até adicionando alguns outros números nesse diagnóstico que colocam aí um pouco reforçam a dimensão do problema que nós temos, de fato, 45% da nossa população não tem solução de esgotamento sanitário adequada, entendendo que essa solução adequada ela envolve tanto a coleta e o tratamento ou uma solução individual adequada, por exemplo, uma fossa cética devidamente construída e devidamente operada. Adicionalmente, esse é o indicador considerando a população. Nós temos que mais de 70% das nossas cidades não tem sequer uma estação de tratamento de esgotos, o que explica muito a realidade do rio lá do Marcelo, né, que citou que, olha, antes eu conseguia tomar banho no rio, agora o rio está poluído. Então, mais de 70% das nossas cidades não tem sequer uma estação de tratamento de esgotos. Então, é um número muito chocante do ponto de vista. Mais de 70% das nossas cidades não tem sequer uma estação de tratamento de esgotos. Ou seja, o nosso esforço... É falta de projeto, é falta de dinheiro, falta de interesse político? O que vocês avaliam? Da mesma disso? forma, então, e aí a Ana vem fazendo essas avaliações ao longo desses últimos anos. A exemplo da crise hídrica é uma soma de fatores, né? Ou seja, muitas vezes até se tem investimento, muitas vezes até se tem o projeto e a vontade política de se executar e se esbarra, por exemplo, num modelo de prestação de serviços de saneamento no país que está ultrapassado, que está vencido. Ou seja, os responsáveis, muitas vezes, pelas ações, pela execução ali na linha, eles não dão conta do recado. Ou seja, nós precisamos, e essa é uma discussão atual hoje no país, em termos de saneamento, revisitar o nosso modelo, né? É um modelo pensado há quase 4, 5 décadas atrás, né? Que previu toda uma estruturação, como foi apontado pela reportagem, ou seja, a União ela não é a responsável pela prestação de serviço, são os municípios, ou em última instância, são companhias de saneamento estaduais que cumpriram um papel ao longo das últimas décadas, mas que hoje não dão conta de todo o passivo que nós temos em saneamento no país. Então, o que é urgente para que a gente possa avançar com o saneamento no país é que se faça uma discussão de um novo modelo institucional, de uma nova forma de se prestar este serviço à população. E quando eu falo serviço, englobando os 4 componentes: o abastecimento de água, a questão do esgotamento sanitário, a questão da drenagem e a questão dos resíduos sólidos. Não vai adiantar termos recursos para obras se essas obras, mesmo que realizadas, por exemplo, não sejam adequadamente operadas e mantidas. Então, é importante, talvez aí o principal gargalo hoje do setor seja de caráter institucional. Um arranjo, um novo modelo que dê conta das diferenças regionais do país, né? Nós temos regiões mais desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas, nós temos regiões semiáridas, em que eu tenho uma lógica de lidar com a água totalmente diferente da região amazônica, totalmente diferente dos grandes centros urbanos do país. Então, não tem um modelo único, mas uma soma aí de modelos, e esse arranjo mais global precisa ser realizada, discutida,
para que a gente possa avançar e cumprir as metas que estão no nosso Plano Nacional de Saneamento, que estão pactuadas internacionalmente, né? O Brasil, né, compartilha com outros países do mundo os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E particularmente em relação à água, é o objetivo número 6, e que dentro desse objetivo está o acesso universal ao saneamento. E essas metas precisam ser cumpridas e elas dependem de investimentos, mas dependem fundamentalmente de um novo arranjo institucional. Vou perguntar para Maria do Carmo, além do que ela já quer falar, que eu vi que está querendo participar, é o seguinte, uma questão em cima dessa questão do modelo, a pergunta que eu tenho em cima dessa questão do modelo, que normalmente quando se fala dessa coisa do novo modelo, se fala da entrada da iniciativa privada nesse modelo, das participações público-privadas, enfim, né, das PPPs. E a pergunta que eu tenho é o seguinte, você tem aqui no Brasil regiões muito pobres, com população esparsa, porque normalmente a gente pensa no modelo urbano compactado, mas a gente tem população esparsa. Nessas áreas, a iniciativa privada, na sua visão, Maria do Carmo, teria interesse de atuar? Regiões pobres, que o pessoal não vai pagar nem consumir tanto, muito longe, exige uma rede extensa. Você acha que funcionaria um modelo desse? Eu tenho lido a respeito desses assuntos e é até uma coisa que eu quero ver aqui também com o Sérgio, o que ele acha, porque, para mim, gerar emprego, como muitos estão falando aí, tem que promover o empreendedorismo, tem que facilitar a criação de novas empresas, falam isso para os pequenos negócios, certo? Micro, pequenos negócios, saiu agora microcrédito e tal, ok. Será que, é uma provocação, aqui uma reflexão, em vez de a gente fazer a licitação, a contratação por bloco, em que tem um município grande e vários pequenos ao redor, exatamente porque acham que os pequenos não são atraentes para as empresas. Se quer o filé, vai levar o osso também, essa é a ideia. Tipo, né? Assim, mas por que não gerar pequenas empresas que cuidam do saneamento? Será que não é um caminho a gente investir no pequeno empreendedor, naquele engenheiro que acabou de formar e está sem emprego e que vai vender cachorro-quente? Mas ele sabe de saneamento, vamos estimular e treinar esse para criar uma pequena empresa e cuidar de uma cidade pequena? Ele vai ter a dignidade de morar numa cidade com qualidade de vida, porque as cidades pequenas, ao contrário do que muitos pensam, é onde tem um ar puro, é onde você tem uma vida tranquila, sem estresse, e está provavelmente a 30 minutos de uma cidade maior. Mas então, nesse setor cabem pequenos investimentos? Porque assim, você trabalhar com uma rede de esgoto, de distribuição de água e tal, exige equipamentos, né? Equipamento, obra. É possível, Olha, Sérgio? Fabrício, eu acho que é possível. Talvez a gente tenha um consenso no setor, que é o de que não existe modelo único. Ou seja, o setor ele não pode se perder, e ele se perdeu nas últimas décadas num debate se a escala adequada era a estadual ou a municipal, e mais recentemente esse debate foi deslocado a se o investimento é o público ou é o privado. Cabem todos esses componentes precisam ser arranjados, né? O pequeno, o grande negócio, né? Porque nós temos uma diversidade de soluções que são necessárias em que nós não teremos um modelo único. Essa talvez seja a grande certeza para que o setor de saneamento possa avançar. Não cabe uma solução única. É importante que a gente fale, por exemplo, de segurança hídrica. Quando a gente está falando de segurança hídrica, nós temos que ter a consciência de que, por exemplo, quando vamos para a região Nordeste, e várias fazendo aniversário hoje, né, várias cidades, como você falou no início do programa, boa parte dessas cidades dependem muitas vezes de um manancial que está a 100 quilômetros de distância, a 200 quilômetros de distância. O modelo para essa cidade é completamente diferente de um modelo de uma cidade que tem ali, por exemplo, água subterrânea de forma abundante, pode fazer um sistema de abastecimento e, como consequência, um sistema de esgotamento sanitário muito mais simples. Agora, isso tudo até torna mais difícil a federalização dessa questão, né? Sem dúvida. Agora, é importante justamente como envolve a negociação entre estados, entre recursos hídricos comuns, como tem essas externalidades da população, aí sim
entra o papel do Estado. Aí sim, entra o papel da ANA, na sua visão muitas vezes de bacia hidrográfica, para entender esse conjunto e fazer as indicações técnicas de quais são os melhores arranjos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles envolvendo o Estado e o município, investimentos públicos e investimentos privados. Cláudio Ferreira estava chamando a gente lá do centro de Brasília. Cláudio, com você. Fabrício, agora eu estou com 2 jovens aqui, um rapaz de 16, uma menina de 19, que vão contar pra gente experiências de quem frequenta essas águas, né? De quem gosta de acampar, de quem gosta de passar o dia em cachoeira. Começa aqui com a Aline, ela tem 19 anos, e ela estava me falando sobre as experiências dela, as viagens à cachoeira do Itiquira, que fica em Goiás, aqui na saída norte de Brasília. Aline, o que você encontra lá na água da cachoeira do Itiquira que faz você, às vezes, ter medo de entrar na água? Plástico, algumas pessoas levam. É proibido, mas tem gente que não respeita e leva plástico. Saco de salgadinho, vidro de refrigerante, de cerveja. Você já passou por alguma situação que você ficou com nojo da água, assim? Já grudou plástico na minha cara. E você acha que isso é questão de educação das pessoas, é falta de costume de cuidar bem do lixo que leva? É muita falta de educação, para não cuidar do lixo, não levar ao menos algo para guardar o lixo que usou. Certo. O Pedro aqui, ele vai me falar de outra experiência. Tem uma prainha aqui do Lago Norte, no Lago Paranoá, aqui em Brasília, né? E ele estava me falando que de vez em quando ele vai lá também nadar, vai com os amigos. Pedro, o que você encontra nas águas do Lago Paranoá? A gente encontra muita latinha, garrafa PET, de vez em quando até uma garrafa de vidro quebrada. Por exemplo, eu já cortei meu pé nadando lá, então se torna um perigo andar descalço na água. Certo. Já teve alguma situação que você realmente ficou em dúvida se você entrava ou não na água? Sim, uma família foi e deixou muito lixo na água e tinha refrigerante, umas comidas assim. Aí não deu vontade de entrar na água, não. E nesse caso, nessa prainha que, enfim, tá dentro da nossa cidade, você acha também que é questão de falta de educação das pessoas? É uma falta de conscientização, né? Se você vai com a sua família, você tem que lavar uma sacola, recolher o seu lixo, porque outras pessoas também frequentam o local. Certo. Mas, e cachoeira você também vai? Também encontra a mesma situação às vezes? Mesma situação. Então tá bom. Pedro, muito obrigado. Muito obrigado, Aline. É isso, Fabrício. Jovens também preocupados em que as pessoas tenham mais conscientização na hora de não jogar lixo, não levar saquinho, levar lixeira na hora que for passear, para que o lazer não acabe prejudicando o meio ambiente. Verdade, Cláudio. Reclamar de poluição, de inundação é fácil, né? Agora cada um tem que fazer a sua parte, inclusive. Esse negócio de jogar comida ali no lago, credo, imagina que nojeira. Bom, a direção do programa me informa que nós temos no telefone do Participação Popular agora o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deputado, está ouvindo bem a gente? Opa, Fabrício? Eu mesmo, deputado, tudo bem? Tudo bem, querido. Eu estou aqui como coordenador da comissão externa que discute a questão do aterro sanitário na região metropolitana de Belém e só vou poder viajar logo mais. Por isso, estou aqui com muita honra participando por telefone. Não, e está dentro do contexto, então, né? Deputado, o senhor foi prefeito de Belém 2 vezes, né? Belém é uma cidade que tem problemas de saneamento, como outras várias do país. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são as perspectivas de o assunto saneamento básico e todas as questões que estão afetando os rios brasileiros, né? A água doce aqui do Brasil, qual a perspectiva desses assuntos serem tratados efetivamente aqui no Congresso no momento em que a gente se encontra? Olha, eu acho que está havendo uma discussão sobre o tema no momento em que o problema é muito grave e as estatísticas oficiais mostram, os dados do próprio IBGE mostram, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que é o parâmetro, né? Então todo mundo reconhece que não é possível que nós vivamos situações tão graves em relação à coleta, tratamento dos resíduos sólidos, água potável e rede de esgoto, tratamento de esgoto, que é algo talvez muito sério junto com a questão da água potável. Qual é o problema? Existe um lado positivo na sociedade. É que esses 2 jovens que acabaram de falar,
eles já não são isolados, eles são parte de milhões e milhões de crianças e adolescentes que vêm discutindo a questão ambiental. E daí a importância realmente que a educação tem, digamos, desenvolvido essa nova consciência, né? Além dos órgãos, em geral, de comunicação, onde se enquadra o sistema de comunicação da Câmara. Agora, se isso é positivo, ter uma multidão de pessoas de todas as idades, inclusive a juventude, defendendo uma visão de desenvolvimento, que tem sido falado como sustentável. A grande contradição é qual é a solução, é isso que tu pergunta. E, na minha avaliação, como arquiteto urbanista, com doutorado em geografia, isso aqui para fazer referência à minha formação técnica. Com uma experiência de prefeito, a solução não é a que o governo apresenta. Na verdade, uma medida provisória, a 868, que inclusive ela já é viciada, é incondicional, porque foi publicada no final de dezembro pelo presidente Temer, em acordo com a comissão de transição aí do atual governo, um verdadeiro golpe à Constituição, porque uma medida não pode, se ela perde validade, ela não pode ser reapresentada. E foi isso que ocorreu. Uma medida que perdeu a validade, né, deputado? Teve uma medida provisória anterior, perdeu a validade. 844 perdeu validade, o governo não tinha nenhuma possibilidade legal, não digo nem de lei qualquer, uma lei máxima do país impede. Então, realmente, há um vício de origem. Mas, além do vício de origem, tem um problema grave. É que estão pregando a ilusão de que as grandes corporações da água, como a Vivendi, a mais poderosa do mundo, francesa, a Lyonnaise Deso, que é a Suez, a segunda maior do mundo, com a Brett Shell norte-americana, que já privatizaram em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, e demonstraram o verdadeiro fracasso dessa política. O passaram na Amazônia, não é possível que um município como Manaus tenha sido privatizado o seu sistema. Em 10 anos de privatização, a Suez francesa não investiu um único centavo para ampliar o fornecimento de água, o rede de esgoto, o tratamento de esgoto, devolveu por R$1 a empresa ao governo, que assumiu todo o passivo e reprivatizou. E já vão 20 anos, quando foi privatizada a primeira vez, havia na metrópole manauara de Manaus, amazonense, 100 mil sem água. É claro que houve êxodo rural, muita gente foi do campo para a cidade, mas isso só não explica. Hoje nós temos cerca de 500 e poucas mil pessoas sem água na capital do Amazonas. Então isso só demonstra que realmente a privatização, transformar água, esgoto, saneamento ambiental em bem mercantil, isso não funciona. Deputado. Isso pode ser um princípio do Banco Mundial que agrada às grandes transnacionais da água, mas realmente não garantirá acesso a esse direito ao povo. Deputado Edmilson, vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, porque o Pedro Skazufka, do Instituto Trata Brasil, estava querendo falar, ele mandou uma mensagem ali para o nosso diretor do programa aqui, né, Pedro? O que você queria dizer? Olha, eu queria destacar, eu acho que tem um aspecto que é bastante relevante aí para pensarmos na universalização dos serviços, que é o aumento da eficiência. A gente tem aí um estudo do Instituto Trata Brasil que olha as 100 maiores cidades do país e verifica aquelas que têm melhor saneamento. E, de fato, quando a gente olha as 20 maiores cidades, as 20 melhores nesse ranking, você tem cidades que têm prestação de companhias estaduais, como é o caso de Franca, em São Paulo, cidades que têm uma autarquia municipal, como é o caso de Uberlândia, em Minas Gerais, e cidades que têm uma concessionária privada, como é o caso de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, você não identifica nas que têm o melhor atendimento apenas empresas públicas ou privadas. O que elas têm em comum, e que eu acho que é um ponto importante ser destacado, é um nível de eficiência na prestação dos serviços muito melhor do que as demais. E o indicador síntese que a gente olha aí para olhar a eficiência
é o indicador de perdas de água, ou seja, de tudo que a empresa produziu, quanto efetivamente ela conseguiu, né, quanto efetivamente chegou na casa das pessoas e ela conseguiu faturar. Então, para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a média dessas perdas de água é de 38%, ou seja, a cada 100 litros que é produzido, 38 litros se perdem em vazamentos ou perdas comerciais. E aí você tem cidades que têm indicadores no nível das melhores cidades do mundo, abaixo aí de 20%, acho que 2 exemplos no Brasil são as cidades de Limeira e Campinas, mas tem também cidades em que esse nível de perdas ele está acima de 60%, 70%. Então acho que assim, um ponto que é bastante relevante é que se busque um aumento na eficiência na prestação dos serviços. A gente fez uma estimativa, um outro estudo do Instituto Trata Brasil, que mostra que as perdas de água no Brasil, se você for transformar isso em dinheiro, quanto que isso significa em termos de custo, em termos de receita que as companhias perdem, ela chega a 10 bilhões de reais por ano, né? A gente perde aí no saneamento o equivalente ao que se investe por ano, né? Você tem 10 bilhões de reais de perdas. Então, no caminho para a melhoria dos índices de atendimento, ele passa também pelo aumento de eficiência de todos os prestadores, municipais, estaduais e privados. Tá certo. Pedro, vou chamar de novo o deputado Edmilson Rodrigues para comentar essa questão e também, deputado Edmilson, falar um pouquinho sobre a perspectiva, já que existe essa medida provisória que o senhor mencionou, a 868 de 2018, foi editada ainda pelo governo Temer, né, no final do ano, e a votação dela na comissão especial está prevista, salvo engano, para o dia 7 de maio próximo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, assim, então, em cima até do que o Pedro falou, se é possível já aprovar esse texto agora ou seria necessário mais debates ainda, levantar novos pontos, na opinião do senhor? O relator e o presidente cometeram, digamos, com muita educação, atos de restrição ao debate democrático. Tanto o presidente Evaí Melo, meu amigo, né, quanto o senador Gereissati, aprovaram um plano com maioria de membros da comissão que implicou em apenas duas audiências públicas. Depois, com muita luta, conseguiu-se fazer uma terceira audiência pública. Como é que se discute algo que, se privatizado, gerará em torno de 40 bilhões de reais em valores estimados pelo governo federal, que na minha avaliação são subestimados, porque não tem preço a vida, entregar para as multinacionais, porque são elas, algumas grandes empresas brasileiras também, grandes empresas, poderão certamente participar, consorciadas ou não, desse processo aí de apropriação dos recursos naturais, vitais à dignidade do povo. Então, realmente mostra que não há interesse. Tanto a negação da Constituição com a republicação da medida provisória e depois a inviabilização dos debates democráticos mostra que o governo não tem interesse. E tem uma coisa grave, eu participei da primeira audiência, o ministro Canuto, muito cordato, muito educado, pudemos debater. No entanto, recentemente, quando houve um diálogo por fora de das audiências, diálogo entre deputados, das nossas bancadas de oposição e o governo, participando, por exemplo, pelo PT, o Florencio e outros deputados com técnicos de altíssimo nível, várias organizações não governamentais participando, o governo mandou a informação de que o Canuto, que é o ministro da infraestrutura, responsável pelo triado de esgoto, inclusive, é o ministério que coordena essa política de saneamento, que ele não tem autorização para negociar pelo governo. Essa ordem veio do Onyx Lorenzoni. O que mostra que esse governo realmente é de uma irresponsabilidade atroz, porque inviabilizar o diálogo entre executivo e legislativo é realmente fazer no máximo aprovar algo muito cruel, perverso contra a sociedade, né? Ou simplesmente inviabilizar que se aperfeiçoe uma medida provisória que veio cheia de vícios já, além da constitucionalidade, outras inconstitucionalidades na próprio conteúdo da proposta. Deputado. Posso dizer que, eu posso só colocar essa questão,
os municípios são a autoridade sobre política de saneamento. Os municípios estão dados pela Constituição da República Federativa do Brasil como as autoridades. Eles têm o poder de licitar, fazer um processo de concessão de serviços de água e esgoto com aprovação da Câmara, sempre com aprovação da Câmara. O que essa medida provisória? Retira a competência municipal, cria regiões sem um critério democrático de composição, por exemplo, baseada no princípio do interesse comum, como no caso da saúde, o SUS prevê, né? E impõe aos municípios que são a autoridade. Parece que nós perdemos o contato com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Bom, de toda forma, a gente está chegando já no tempo limite do programa. Eu vou agradecer aqui a participação do Pedro Skazufka, do Instituto Trata Brasil, que estava com a gente pelo Skype. Pedro, não sei se ele ainda está online. Pedro, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Grande abraço para você. Eu agradeço, é um tema muito relevante e acho que a mensagem principal é essa: a gente precisa aumentar os investimentos e reduzir, né, esse número de pessoas hoje sem tratamento de esgoto, cerca de 100 milhões de brasileiros. A questão é urgente mesmo, Pedro. Muito obrigado, grande abraço. Tem muita pergunta que chegou aqui nessa edição do Participação Popular. Infelizmente, a gente está sem tempo para continuar a discussão, porque o papo está muito bom. Maria do Carmo Zinato, presidente do IBEASA, muito obrigado por ter estado com a gente nessa edição. Eu que agradeço, Fabrício. E eu queria deixar uma mensagem final para a gente focar nas metas. Metas de saneamento, indiferente de ser privatizado ou não. Em 2004, mais ou menos, o IBEASA teve que lutar tanto, fazer tanto curso para jornalista, explicando que a gente está privatizando é o serviço de tratamento da água e não a água, porque isso confunde a população. Eu espero que a gente não volte a esse momento, porque é muito triste. A água natural, a água que está lá no Rio, nós não vamos privatizar isso se houver privatização. O importante é focar em como vai ser privatizado nos casos em que forem e entender que é o serviço que tem que ser prestado, e bem prestado, tanto faz se é empresa pública ou privada, gente. O importante é ter metas e a gente trabalhar com um serviço que capta da natureza, trata, entrega, não perde e faz o tratamento do esgoto também. Vamos ver se dá tempo de debater isso, né? Como o deputado falou até agora, tem a medida provisória aí para alterar o marco regulatório do setor. Vamos ver se essa discussão ainda é cabível. Muito obrigado mais uma vez, Maria do Carmo. Sérgio Aire Moraes, da Agência Nacional de Águas, muito obrigado por ter estado com a gente aqui nessa edição. Bom, eu também agradeço a oportunidade. Acho que chegamos a uma conclusão aí de que a edição, né, foi debatida aí a edição desse novo marco regulatório. Nos parece que é um marco regulatório que permitirá a edição de todos esses arranjos, né, que nós discutimos ao longo do programa. A Ana já vem fazendo no seu papel aí de edição de normas de referência, já vem fazendo essa discussão com vários segmentos, tanto do setor quanto da sociedade, e queria finalizar com a importância dos investimentos do saneamento com um exemplo local. Foi citado o Lago Paranoá, né, alguns exemplos do Lago Paranoá. Temos que lembrar que há décadas atrás era um lago poluído e hoje é um lago despoluído e que foi utilizado como até uma das soluções da crise hídrica recente enfrentada pelo Distrito Federal. Portanto, importantíssimo investir em saneamento no Brasil. Jeito tem, né, Sérgio? Muito obrigado Tem, mais sim. uma vez. Eu quero dizer a vocês que as várias mensagens que a gente recebeu vão ser encaminhadas para vocês. Se vocês puderem responder diretamente para os nossos espectadores, seria um privilégio, eu acho, para todos. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.